Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz-filósofo cristão. O propósito do presente canal é o de disseminar a educação jurídica e filosófica para contribuir com a educação do nosso país. E hoje, apenas como apresentação, deixo como espólio aquelas eventuais temáticas que ao longo do nosso dia a dia irei tratar e deliberar com vocês, bem como temas importantes para o exercício da cidadania, com base naquilo que odiernamente ou atualmente está sendo decidido pelo egrégio STJ e excelso Supremo Tribunal Federal, que entre si são responsáveis não somente pela unificação da jurisprudência do nosso país, outro sim por via reflexa, o Supremo Tribunal Federal, para além de ser o guardião da ordem jurídica interna e da Constituição, os dois juntos são também o guardião da ordem jurídica interna. Nessa perspectiva tridimensional, portanto, doravante sopesando sobre o viés de fato, valor e norma, deixo como espólio do que vocês irão diariamente poder ter acesso nesse canal, temáticas bem como aquelas vividas pelos advogados no dia a dia da prática forense. Irei trazer à colação diariamente temas intrigantes, complexos, porém muito importante para a devida compreensão da atividade forense, sobretudo da prática forense, que não é odiernamente ensinada na universidade, ou seja, na Universidade de Direito, por melhor que seja o currículo, por melhor que seja a universidade em que pese, as mesmas jamais terão o condão de ensinar os respectivos alunos de direito a ser um advogado, a enfrentar os tribunais, a enfrentar as mais diversas e complexas causas que um causídico ou um advogado enfrenta diariamente, bem como irei de forma monocrática deliberar ao longo dos diversos vídeos que doravante irei preparar para vocês, e apenas a título de espólio ou exemplo, cito um exemplo do clássico recurso existente em nosso ordenamento jurídico processual, a saber, o embargo de declaração. E porque, apenas como espólio, antecipo para vocês o clássico embargo de declaração como uma das temáticas que serão deliberadas ao longo dos consequentes e ulteriores vídeos que irei compartilhar e fazer exclusivamente para vocês. Explico e resposta de fácil alcance. O embargo declaratório é um dos recursos, dos clássicos recursos, muito utilizado pelos advogados, com o objetivo, segundo o próprio CPC, segundo a própria lei de regência, com o objetivo de o advogado tentar sanar decisões, e por decisões se entenda decisões interlocutórias, são aquelas que são dadas de forma provisória, em sede de tutela de urgência ou de evidência com base no artigo 297-301 do novo CPC, bem como as decisões definitivas de mérito no bojo das respectivas sentenças. E aí, sem deixar de fora também os acordos prolatados pelos mais diversos tribunais de segunda à última instância, ou seja, ao Supremo Tribunal Federal. No embargo declaratório, apenas a título de exemplo, e antecipando um espólio do que iremos diariamente tratar e deliberar em sede do presente canal jurídico, lembro que a legislação, ou seja, o novo CPC, notadamente o de 2015, de autoria do ministro do
excelso Supremo Tribunal Federal, a saber, ministro Luiz Fux, uma das inovações que o novo código trouxe com a última reforma foi exatamente o artigo 489, parágrafo 1º do novo CPC, que veio diante de tantas omissões, obscuridades, incongruência ao longo das mais diversas decisões prolatadas por juiz de primeiro grau, desembargadores em grau de recurso e ministros em sede da clássica instância extraordinária ou de superposição, é que a última reforma do CPC colocou no Código de Processo Civil o artigo 489, parágrafo 1º, exatamente para delimitar os contornos e alcance de como o juiz, ao prolatar determinada decisão, seja ela interlocutória, seja ela de mérito, sentença de mérito, seja ela definitiva ou provisória, seja em sede de um acordo em grau de recurso, nas instâncias ordinárias até o 2º grau, porque quando estamos a falar de contraditório, em que pese, entenda-se, só existe contraditório até o 2º grau. Se você que está a me ouvir, você é operador do direito, você pensa em ser advogado, você é estudante de direito, saiba que você jamais, em tese, e em tese eu vou dizer porquê, em diante, conseguirá, em sua grande maioria, modificar uma decisão nas instâncias extraordinárias de suposição, que são exatamente o STJ e o Supremo Tribunal Federal e os demais tribunais superiores, como o TST, Tribunal Superior Eleitoral e Militar. E isso ocorre exatamente em razão de o contraditório e da ampla defesa se resumir, se resignar, se reduzir apenas ao 2º grau. Ou seja, se você é advogado e está insatisfeito, está inquieto e resignado com determinada decisão do 1º grau de um juiz de piso ou monocrático, saiba que você tem que se esforçar o máximo possível. Não em sede de agravo de instrumento, porque a gente não trata mérito em agravo de instrumento. O agravo de instrumento é para tratarmos matérias eminentemente de urgência, deferida ou indeferida em sede das clássicas decisões interlocutórias, pois você está postado diante de uma sentença de mérito, condenatória ou absolutória, condenatória na área civil e absolutória na área penal, sabe que você tem que verticalizar toda a sua fundamentação nas razões do respectivo recurso de apelação civil para tentar revogar, anular ou até mesmo reformar a respectiva sentença. Pois, se você não conseguir, você, do acordo do tribunal, do respectivo tribunal, seja ele Tribunal de Justiça, seja ele Tribunal Regional Federal, da primeira até a 5ª região, em que pese, você só pode tratar em sede de recurso especial extraordinário matéria, se for no caso do STJ, matéria de unificação de jurisprudência. O STJ não vai mais, com base na súmula 7 e seguintes do próprio STJ, permitir que você rediscuta fato e prova, porque isso se reserva e fica adstrita apenas à instância ordinária que se dá até o 2º grau em grau de apelação. E aí eu falando da justiça comum, federal ou estadual. Se estivermos diante da justiça do trabalho, por simetria, se você tiver resignado, insatisfeito com a sentença prolatada por um eventual juiz de trabalho, você tem que recorrer por meio do clássico recurso ordinário. Outro sim, se você tiver ainda em sede da Justiça do Trabalho, existe você ainda tem uma vantagem em relação à Justiça Comum, estadual ou federal, no que aduz as clássicas ações originárias, ou seja, o mandado de segurança e as ações rescisórias que são ajuizadas e nascem, ou seja, a sua gênese
o seu nascedouro se dá exatamente já no segundo grau. Ação rescisória por base da sentença condenatória prolatada por um juiz do trabalho, transitado em julgado. Não importa onde transitou em julgado. Se transitou em julgado no STJ, a competência vai ser do TRT local. Ocorre que, no bojo do acordo que vai julgar procedente ou não essa ação rescisória, o eventual mandato de segurança da competência originária dos tribunais regionais de trabalho, em que pese, diversamente do que ocorre na justiça comum, seja ela estadual ou federal, você, como advogado, terá uma grande vantagem em reabrir o caderno processual em sede do clássico recurso ordinário para impugnar o acordo originário ou o acordo que julgou a clássica ação rescisória ou o eventual mandado de segurança. E esse recurso ordinário você vai dirigir ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que o mesmo, portanto, somente poderá intimar outra parte para apresentar contra-razões em ato contínuo, remetê-lo automaticamente ao Tribunal Superior do Trabalho, que é o tribunal que tem a legítima competência para fazer a admissibilidade do respectivo recurso. E isso se dá exatamente em razão de o respectivo e elencado recurso ordinário utilizado no âmbito da justiça laboral ter o caráter de instância ordinária, assim como a apelação, aquela mesma apelação que você utiliza para impugnar, tentar revogar ou anular, ou até mesmo reformar uma sentença de um juiz de direito ou um juiz federal, nos respectivos tribunais de justiça ou nos tribunais regionais federais, por simetria, na Justiça do Trabalho, esse recurso ordinário em sede das clássicas ações, de julgamento das ações rescisórias e ações de mandado de segurança, cuja competência é do TST, você pode discutir fato e prova, porque você, não obstante ter ajuizado a respectiva ação, no caso da Justiça do Trabalho, no segundo grau da Justiça do Trabalho, ou seja, no TRT respectivo, do respectivo Estado-membro, em que pese a decisão que advém dali, seja favorável ou não, você pode recorrer por meio do clássico recurso ordinário, que tem o mesmo efeito de uma apelação civil. E aí, se você anteriormente já havia esgotado e cessado todo o seu contraditório por meio do recurso ordinário impugnando a sentença trabalhista, doravante você reabre o caderno e lembre-se que eu estou falando da Justiça do Trabalho, porque na Justiça Comum Estadual e Federal é diferente, como eu irei em seguida explicar. Você, por exemplo, teve a decisão, por exemplo, a sentença transitada e julgada, porque não pode mais discutir fato em grau de recurso de revista, que por simetria é parecido com o recurso especial, que só serve para unificar e uniformizar a jurisprudência dos tribunais trabalhistas em sede do TST. Quando você está em grau de recurso ordinário impugnando um acordo, tanto em mandado de segurança como uma ação rescisória, em que pese você está dentro e exercendo o exercício do contraditório e a ampla defesa, e aí pode tratar de fatos e provas. Ao revés, apenas para concluir, para o presente áudio-aula não ficar muito extenso, encerro dizendo a diferença que na Justiça Comum Estadual, que você somente tem como modificar uma decisão, ou seja, uma sentença de primeiro grau, por meio da apelação. E aí, mesmo que você deixe essa sentença transitar em julgado, nada impede que dentro do prazo prescricional ou decadencial de 2 anos, recolhendo as devidas custas de 5% sobre o valor da causa, e se tiver presente todos os pressupostos exigidos pelo novo CPC, você entre com a classificação rescisória no respectivo Tribunal de Justiça do Estado-membro,
Não obstante, diversamente do que ocorre na Justiça do Trabalho, que você pode, por exemplo, reabrir o caderno processual, ao revés, na Justiça Comum Estadual ou Federal, você não poderá utilizar o recurso ordinário para impugnar o acordo que julgou a clássica ação rescisória, e sim somente o recurso especial. Vejo, portanto, a importância da recorribilidade ordinária e extraordinária. Quando falo da recorribilidade ordinária, estou em sede de primeiro e segundo grau de jurisdição, seja da Justiça Estadual comum ou federal. Quando estamos diante da recorribilidade extraordinária ou de superposição, como gosto de suscitar e asseverar os grandes processualistas e constitucionalistas atuantes em sede do Supremo e do STJ, você não pode, por exemplo, usar o clássico recurso ordinário. Vejo, portanto, a diferença e a vantagem que tem o advogado atuar na Justiça do Trabalho sob essa perspectiva tridimensional e processual, portanto. Ou seja, na Justiça Comum Estadual só existe o contraditório e ampla defesa até o segundo grau. Ou seja, se o advogado precisar reformar uma sentença do primeiro grau, tanto de juiz de direito como de juiz federal, ele somente poderá fazê-lo por meio da clássica apelação civil. Diversamente do que ocorre na Justiça do Trabalho, que, não obstante o recurso ordinário, por simetria, fazer as mesmas, ter o mesmo condão do que tem uma apelação civil, outro sim, o advogado trabalhista, quando ele entra com a ação rescisória, ele tem uma grande vantagem em relação à Justiça Comum Estadual, exatamente em razão de a legislação, a CLT, ter previsão do recurso ordinário para combater acordo que julga a clássica ação rescisória. E aí o advogado tem a oportunidade de reabrir o caderno e rediscutir, levar para o TST as matérias de fato, direito, inclusive as matérias que, em tese, até não foram deliberadas pelo juiz de piso ou monocrático e pelo tribunal que está sendo recorrido do TRT, com efeito mostrando e sintetizando a dinâmica que existe entre esses dois tipos de justiça, não obstante fazer parte do mesmo ordenamento jurídico prático brasileiro. Espero que o presente vídeo possa te ajudar para compreender os contornos e alcance da dinâmica, da odierna ou atual dinâmica que norteiam a via processual e recursal, tanto da instância ordinária como da instância extraordinária ou de superposição, que será objeto, portanto, do próximo vídeo aula. Para vocês que são novos no canal, façam suas inscrições, dê o seu like para que a plataforma do YouTube entenda e identifique e remeta e faça com que o presente vídeo aula seja transmitido para diversas outras pessoas que, assim como vocês que chegaram até o mesmo, possam também ter acesso a esse conteúdo educativo e jurídico. Até mais ver.